Quero também agradecer e louvar a Deus pela vida do Ministério de Louvor e das meninas que estão se esforçando aí para transmitir esse culto ao vivo, né? Para você aí na sua casa. Que Deus abençoe poderosamente. Nesse momento nós iremos ler um pouco da porção da palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos que peguem a Bíblia. Você que está em casa, pegue agora a sua Bíblia. Abra no segundo livro, que é o livro do Êxodo, capítulo de número 14. Nós iremos ler o versículo de número 13, 14, 15 e 16. Esta noite eu quero falar um pouco sobre o cuidado de Deus. Deus tem um cuidado especial com os seus servos, com os seus filhos, e nós temos experimentado esse cuidado ao longo de nossa vida, né? Como crente, como cristão, Deus nunca nos abandonou. E aí o profeta Isaías, ele disse no capítulo 49, versículo 15, que ainda que uma mãe que amamentou, que gerou, que carregou em seus braços o seu neném, o seu bebê, venha abandonar o seu filho. E aí diz Deus, todavia eu não o abandonarei. Então nós podemos contar com o cuidado de Deus em toda e qualquer circunstância. Isso é confortador, meus irmãos. É consolador saber que Deus está cuidando de nós. Vamos ao texto que o Senhor colocou no meu coração esta noite. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Eu quero falar um pouco sobre o cuidado poderoso de Deus para com seus filhos, para com seus servos. Israel passou boa parte no Egito, ou seja, Israel ficou no Egito durante 4 séculos. E lá Israel prosperou, cresceu, foi abençoado, deu frutos para a glória de Deus. Deus estendeu suas mãos sobre Israel naquela terra, e o povo multiplicou poderosamente, porque estava debaixo da vontade soberana de Deus. Quando nós estamos debaixo da vontade poderosa de Deus, da vontade soberana de Deus, nós podemos contar com a sua proteção, com a sua direção, com o seu cuidado e com a sua bênção sobre nossas vidas. E depois de 4 séculos no Egito, parte dele como escravo, chegou o momento que Israel clamou a Deus. Israel se curvou diante de Deus, porque já não suportava mais o peso da escravidão. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Israel. Olha que interessante, irmãos. Deus ouviu o clamor de Israel. Deus sempre está pronto e atento a ouvir o clamor do seu povo, o clamor dos seus filhos. Clamar significa gritar em alta voz. Naquele momento de escravidão, de dor, de gemido, Israel clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor de Israel. E muito mais do que isso, a Bíblia diz que Deus desceu para livrar Israel, para tirar o seu povo com mão forte do Egito, para resgatar o seu povo. E de maneira miraculosa, poderosa, os irmãos já sabem, né? Deus libertou os seus filhos lá do Egito. E chegou o momento de sair do Egito e caminhar em direção à terra prometida, a terra da promessa. Deus havia prometido para Israel uma terra que mana leite e mel. E chegou o momento de Deus cumprir a promessa. Chegou o momento de Deus conduzir o seu povo para a terra prometida por ele a Abraão. E de maneira poderosa Deus tira então o povo de Israel do Egito e leva para o deserto. E o texto que nós lemos diz que Israel agora está diante do Mar Vermelho. Ao sair do Egito e caminhar um pouco, Israel se depara agora com o Mar Vermelho. Este foi
o primeiro obstáculo, o primeiro empecilho depois da saída do Egito. A caminhada cristã também é assim, irmãos. Durante a nossa caminhada pelo deserto da vida, nós nos deparamos com vários obstáculos. Nós nos deparamos com empecilhos. Nós nos deparamos com barreiras. Nós nos deparamos com oposição, com perseguições. Mas também podemos contar com o auxílio de Deus. Podemos contar com a mão poderosa de Deus, com a ajuda de Deus, com o sobrenatural de Deus em nosso favor. E naquele momento, diante do Mar Vermelho, de repente, Faraó resolve ir ao encalço de Israel para reconduzi-lo para o Egito. E ele agora sai com seu exército, um exército poderoso. Naquela época, era o exército mais poderoso da terra, o exército de Faraó. Então ele sai em busca dos hebreus para fazê-lo retornar ao Egito. Essa também é a vontade do nosso adversário. Ele vai fazer de tudo para nos fazer voltar para o Egito. Ele vai usar todas as armas, todas as estratégias, todos os meios que estão disponíveis a ele para fazer com que nós regressamos ou voltemos para o Egito. Então, agora Faraó sai em busca dos hebreus. E quando Israel levanta a cabeça, o povo de Israel, o povo de Deus, e vê que atrás vem Faraó, e percebe que na frente está o Mar Vermelho, ou seja, não há saída. Não há para onde ir, não há para onde correr, não há quem recorrer, olhando pela ótica humana. Existe um momento da vida também do cristão, irmãos, que parece que não há saída. Parece que não há uma porta aberta, parece que não há uma mão estendida. Parece que não há um socorro. Parece que o céu está de bronze. Parece que ninguém está nos vendo. Obrigado, abençoado. Parece que tudo está contra. Assim acontece também com a gente, conosco. Israel estava exatamente nessa situação. Atrás Faraó, na frente o Mar Vermelho, do lado esquerdo o deserto, do lado direito o deserto. Para onde ir? A quem recorrer em momentos assim? Então o povo vai a Moisés, que é o líder, que está conduzindo aquele povo, e clama a Moisés. Moisés, por sua vez, vai a Deus, vai falar com Deus, vai pedir orientação de Deus, vai pedir uma resposta da parte de Deus para aquela situação. E de repente Moisés fala para o povo. Olha só que Moisés disse para o povo: não temais. Ou seja, não tenha medo. Não fique apavorado. Não fique desesperado. Não fique inquieto, preocupados. Por quê? Porque esses inimigos que vocês estão vendo agora, nunca mais o vereis de novo. Ou seja, Moisés está dizendo para o povo que Deus estava preparando uma vitória esmagadora. Que Deus estava preparando uma vitória sobrenatural. Que Deus estava agindo em favor do seu povo naquela situação. Então Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Qual é a ordem de Deus para o povo? Agora marchar para onde, irmãos? Atrás Faraó, deserto de um lado, deserto de outro. Na frente o Mar Vermelho, marchar para onde? Em que direção marchar naquela circunstância, naquela situação? Mas a ordem de Deus foi para que o povo marchasse em direção ao mar. Ou seja, diante dos problemas, diante dos obstáculos, nós não podemos parar. A ordem de Deus é para que nós marchemos. Como, pastor? O crente marcha de joelhos. É assim que nós marchamos, irmãos. Diante da dificuldade, nós marchamos louvando a Deus, marchamos orando, lendo a palavra, nos fortalecendo no Senhor. Então a ordem de Deus foi que o povo marchasse em direção ao mar.
Ou seja, marchar é aquilo que eu posso fazer. Agora, abrir o mar é a parte que Deus vai fazer. Se eu obedecer à ordem de Deus e fazer aquilo que me cabe, Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Então o povo começa a marchar em direção ao Mar Vermelho e o mar se abriu. Ou seja, Deus fez um caminho, criou um caminho no meio do mar. Ou seja, Deus vai abrir um caminho no meio dessa tempestade. Deus vai abrir um caminho no meio dessa adversidade. Deus vai abrir um caminho no meio dessa circunstância que você está vivendo. Haverá o milagre de Deus para a sua vida. Haverá o socorro de Deus para a sua família. Haverá o socorro de Deus para a sua casa. Ele vai abrir um caminho no meio do mar. Então ele abriu o caminho, irmãos. E Israel agora marcha e começa a percorrer esse caminho que Deus havia abrido para eles. Então Israel, naquele processo de marcha, de repente o inimigo também resolve entrar pelo caminho que Deus abriu para Israel. E aqui eu aprendo uma coisa importante. O caminho que Deus abriu para você, o inimigo não vai passar por ele. Porque o caminho que Deus abriu é seu. O caminho que Deus abriu no meio do mar era exclusivamente para Israel, para o seu povo. Ou seja, a bênção que Deus reservou para você não é de outro. O inimigo não vai tomar aquilo que é seu. Então, Deus abriu o caminho, Israel passou, percorreu esse caminho no meio do mar até chegar do outro lado. E quando o inimigo tentou passar pelo caminho que Deus abriu para Israel, eles pereceram. Ou seja, se o inimigo tentar alcançar você no caminho que Deus abriu para você, ele vai perecer, não vai chegar do outro lado. Porque chegar do outro lado é para você, porque Deus escolheu você para chegar do outro lado. Só que depois de passar o Mar Vermelho, irmãos, aí não acabou os problemas. Tinha todo um deserto para percorrer até chegar na Terra Prometida. Só que durante essa caminhada pelo deserto, Israel pôde contar com a provisão de Deus. Não faltou proteção de Deus, não faltou orientação, cuidado. Durante a caminhada do deserto, Deus, durante o dia, proveu uma nuvem. Porque o deserto durante o dia é muito quente, então Deus proveu uma nuvem para proteger e para guiar Israel. Durante a noite, a Bíblia diz que Deus proveu uma coluna de fogo para Israel. Ou seja, não importa se é de dia ou se é de noite, não importa se você está no deserto, Deus vai cuidar de você. Deus vai prover uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que você possa caminhar no deserto em segurança. Também no deserto, irmãos, Deus proveu água para Israel. Não faltou água para Israel no deserto. Deus fez sair água da rocha para que o povo bebesse água e pudesse caminhar tranquilamente no deserto. Nesse deserto da vida que você está passando, não vai lhe faltar água. E um detalhe, essa água que estou me referindo aqui é a água chamada Jesus de Nazaré. Ele é a água da vida. Nesse deserto da vida, não vai lhe faltar Jesus, que é a água da vida, para sustentar a sua vida e a sua alma. Ainda no deserto, meus irmãos, Deus proveu maná do céu para Israel. Deus proveu cordonizes para Israel no deserto. Olha que coisa extraordinária. Em pleno deserto, Deus está sustentando, provendo e cuidando do seu povo. Então nós percebemos aqui que Deus, Ele é extraordinário. E jamais abandonará um filho seu, seja no deserto, seja no vale, em qualquer situação, Ele vai estar lá para cuidar de nós. Mas depois de percorrer todo o deserto, chegou a hora de tomar posse da terra prometida. Eu vou usar uma linguagem minha, faltava um palmo para Israel alcançar a promessa que Deus havia feito para eles.
para aquela nação. Então Moisés enviou para lá 12 espias. Fizeram um trabalho de sondagem, sondaram a terra. E aí, depois de 40 dias, retornaram trazendo um relatório para o povo e para o líder Moisés. E eles disseram: olha, Moisés, a terra de fato é boa, a terra é produtiva, a terra é fértil, a terra é abençoada, a terra manda leite e mel. A terra, e vimos lá gigantes. Veja só, 2 relatórios. Um relatório falando da terra, da qualidade da terra, e um relatório dizendo dos obstáculos que existia na terra. Ou seja, tem uma terra para conquistar, mas para chegar lá e conquistar, primeiro é preciso vencer os inimigos que ocupam a terra. Há uma promessa de Deus, mas temos que batalhar para destronar os inimigos e conquistar a promessa que Deus tem para nós. E aí, irmãos, diante daquele relatório, a multidão desanimou. A multidão tomaram a decisão de voltar para o Egito. Para constituir outro líder no lugar de Moisés. Depois queria apedrejar Moisés, Josué e Calebe. Sabe qual o resultado? Aqueles que desistiram da terra com medo dos gigantes que lá estavam, pereceram no deserto, e nenhum deles entraram no deserto, com exceção de Josué e Calebe e aqueles de 20 anos para baixo. Por quê? Porque eles não tiveram fé suficiente, não tiveram coragem o suficiente para enfrentar os gigantes que ocupavam a terra e tomar posse da vitória. Por isso pereceram no deserto. Nós estamos caminhando nesse deserto em direção à terra prometida, que não é a Canaã terrena, mas que é a Jerusalém celestial. E para tomarmos posse da Jerusalém celestial, temos que vencer os gigantes aqui dessa terra. E para finalizar, interessante que Calebe e Josué tiveram fé suficiente para acreditar que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Eles tiveram fé suficiente para entrar na peleja, para vencer a batalha e tomar posse daquilo que Deus havia prometido para eles. Existe uma promessa de Deus para você que está me assistindo agora. Existe uma promessa de Deus para você que está aqui na igreja. Mas a promessa não vem de mão beijada. Uma linguagem bem popular. Precisamos fazer a nossa parte para conquistar a promessa de Deus para nós. Existem promessas que são incondicionais. Independe da vontade humana, Deus vai cumprir. Mas existem promessas que são condicionais. Depende também da nossa parte. Depende também do nosso esforço para que ela se cumpra. Então Deus lhe fez uma promessa e a parte dele já está feita. Agora temos que fazer a nossa parte para tomar posse da bênção, da vitória e da promessa de Deus para nossas vidas. Então a palavra nesta noite para você, para nós é: existe uma terra que foi prometida. Existe um deserto para percorrer. Existem gigantes para vencer. Mas existem armas que Deus colocou à nossa disposição para vencer os inimigos, para passar pelo deserto e se apossar do lugar da vitória. E uma dessas armas é a fé sobrenatural. A outra é a coragem, a determinação, a perseverança, a vontade de vencer. Se nós fizermos uso dessas armas que Deus colocou à nossa disposição, com certeza absoluta, o inimigo não vai ficar com aquilo que é nosso. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e o pastor Edilson em nome do Senhor Jesus.